Eu já recebi bastante perguntas de aluno da seguinte forma: qual linguagem é melhor? Qual linguagem que eu trabalho? Qual linguagem de programação eu utilizo? Que tipo de linguagem que eu utilizo? Eu vou para o Java? Eu vou para o Ruby? Eu vou para o C#? Eu vou para o JavaScript? Eu vou para o PHP? Eu vejo muita gente defendendo linguagem e pouca gente defendendo tecnologia, tá? Nessa aula, gente, eu vou mostrar para vocês como fazer uma aplicação Windows com Windows Form, tá? E também, gente, nessa aula eu vou explicar para vocês o porquê que eu acho que você não deve defender uma linguagem. Você deve defender a tecnologia que você vai utilizar, tá legal? Meu nome é Danilo e a gente vai começar então uma nova aula, né? A aula 22 de C#, falando sobre aplicação Windows, tá legal? Legal, pessoal. Os tipos de aplicação que existem são aplicação console, aplicação Windows, aplicação web e aplicação mobile, tá? Não existe hoje, em 2016, um novo tipo de aplicação utilizada. Pelo menos eu nunca trabalhei com um novo tipo de aplicação sem ser essas daqui. Você tem algumas libs, que é alguns componentes que você faz para interagir diretamente com a máquina, com o robô e assim vai. Mas os tipos de aplicação que um programador está acostumado na carreira dele a desenvolver são esses tipos aqui de tecnologia, ok? Então, gente, o que eu falo para vocês? Ao invés de você defender a linguagem, essa linguagem é melhor do que essa é mais rápida do que essa é mais pragmática do que essa, eu digo para vocês não se prenderem a isso, se prenderem à tecnologia. Qual o tipo de tecnologia que vocês vão utilizar? Porque dependendo do tipo de tecnologia que vocês vão utilizar, vocês vão ter que usar uma linguagem específica. Por isso que eu digo para vocês não defenderem uma linguagem, tá legal? Muito bom, pessoal. A aplicação console, vocês já viram comigo na aula de C# como que é uma aplicação console, né? Aquela aplicação que a gente fez no nosso terminal. Lá no Windows, o tal CMD, né? Que é a linha de comando. Então esse tipo de aplicação que a telinha é preta, que entra num looping e você vai digitando no teclado qual a opção que você quer sem utilizar o mouse, muito utilizado ali por uns bancos e também muito utilizado antigamente com a linguagem chamada COBOL, tá? Ou Pascal. Esse tipo de linguagem, esse tipo de aplicação é chamada de aplicação console, tá? Que é uma aplicação que você roda no console do computador, ou seja, no terminal do computador, perfeito? Esse outro tipo de aplicação aqui, ó, é a aplicação Windows, tá? Lá para meados de anos 2004, 2005, se faziam muita aplicação Windows, tá? Aplicação Windows que eu digo é com Delphi, aplicação com VB, que é Visual Basic, aplicação depois de muito tempo com C#, tá? Hoje você tem não só aplicação Windows, como você tem aplicação do tipo do Windows, aplicação de sistema operacional, por exemplo, aplicação de Mac, aplicação em Java que serve tanto para o Mac quanto para o Windows, quanto para o Linux, né? Dependendo se você instalar, óbvio, o JVM para que ele funcione, mas esse é o tipo de aplicação, gente, que você, por exemplo, utiliza no seu computador. Por exemplo, o Microsoft Excel, por exemplo, o seu browser, o Chrome, né, ou o Internet Explorer, eles são aplicações Windows. Aplicações que você entra lá no seu computador, tá? E você consegue lá dentro do seu computador digitar alguma coisa aqui numa caixa de texto e dar um OK ou um cancelar. Isso é bem visual. Você mostra para o seu usuário a parte visual, tá? Essa parte visual, ela originou com o pessoal do Macintosh lá. Bem na época que o Steve Jobs começou a criar o primeiro Macintosh, ele fez então esses desenhos aqui de telas, que antigamente era tudo feito via terminal, ele começou a fazer esses primeiros desenhos de telas. Então, lá para o ano 2000, 2004, 2005, era feito muita aplicação assim, tá? E aí depois, gente, hoje em dia também é feito, tá? Mas mais ponderada, tá legal? Hoje em dia, pessoal, o pessoal utiliza mais a aplicação web, né? Que é a aplicação que usa a linguagem ali HTML, que é a linguagem que o seu browser lê, ou seja, a linguagem que o seu browser entende, né? Que seria ali o Chrome, e etc, tá? Então, gente, a aplicação web veio de uma forma mais nova. Por quê? Quando você fazia uma aplicação Windows, você precisava instalar de máquina por máquina toda essa aplicação.
Depois, com a aplicação web, você consegue deixar ela num servidor e todo mundo através da internet, do mundo inteiro, consegue acessar a sua aplicação pelo HTML, simplesmente porque o seu browser é um leitor de aplicações, tá? Então, você tem esse outro tipo de aplicação também. E agora começou a surgir, então, as aplicações mobile, né, que é a aplicação para celular e tablet. A aplicação mobile, que eu digo, é a aplicação que você consegue mover, a aplicação que você anda com ela na mão, ou seja, tanto o celular quanto o tablet, tá? Então isso daqui é uma novidade hoje, tá? Então muita gente está fazendo aplicativos, né? Então daí que surgiu essas aplicações mobile, tá? Tanto a aplicação web quanto a aplicação mobile, você tem como fazer ela de uma forma que todo mundo consiga acessar através da internet, ou aplicação mobile fazendo download e aplicação web utilizando ali então os recursos HTML para que o browser do seu celular ou do tablet possa reerguer e possa mostrar esses dados para vocês, tá legal? Gente, o porquê que eu digo para não defender linguagem? Se você vai fazer uma aplicação que é para rodar no sistema operacional Windows, para que você vai viajar, procurar uma lib, por exemplo, de Ruby, que funcione com o Windows, fazer com que essa lib funcione de uma forma que vai... cara, é muita viagem. É muito mais fácil você aprender ali o C#. Se você já é um programador, mudar de linguagem não vai ser tão difícil, porque você só precisa se adaptar, ou seja, falar uma outra língua. Então, quando você muda de linguagem de programação, você consegue fazer um programa diretamente da fonte. Ou seja, você consegue fazer um programa nativo, né? Muita gente fala para fazer programas mobiles nativo, é dessa forma que você faz uma aplicação Windows, utilizando então o Visual Studio, utilizando uma aplicação nativa do Windows, tá? Eu vou fazer um lá por o Mac, tá? Um sistema operacional Mac. Eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar o Xcode, tá? Para poder então fazer uma aplicação para Mac. E aí eu faço uma aplicação nativa para Mac, tá? E a mesma coisa serve para o mobile. Se eu vou fazer uma aplicação nativa para Android, eu vou utilizar o Java. Se eu vou fazer uma aplicação nativa para o Windows Phone, eu vou utilizar o Visual Studio. E assim vai. Então, nota que você muda de tecnologia, tá? Lembrando, uma única linguagem que funciona para todas, uma única realidade, uma única tipo de aplicação que funciona para todas as linguagens é o console. O console você pode ter certeza que qualquer linguagem você vai conseguir fazer uma aplicação console. Além do console, a aplicação web também você consegue fazer para qualquer tipo de linguagem, tá? Porém, gente, a console é a mais perfeita. A console você consegue fazer para muitos tipos de aplicação. Por exemplo, C++, C, você consegue fazer então uma aplicação console que vai servir, porém uma aplicação web para fazer em C++ em C, provavelmente deve ser muito complicado. Eu não conheço nenhuma lib, talvez algum de vocês conheçam, mas eu não perderia tempo com isso porque eu tenho outras linguagens especiais para usar na internet, né? O C, por exemplo, eu usaria para fazer alguma lib específica que a minha linguagem que eu estou utilizando para a internet vai acessar, tá legal? A ideia dessa aula de hoje, gente, é para que a gente possa então começar a fazer aplicação Windows e para que vocês possam entender como é que funciona uma aplicação Windows para ter as ideias de quando vocês forem fazer o projeto de vocês, tá legal? Muito bom, gente. Uma outra coisa, um outro tipo de aplicação que surgiu, tá? Que não está aqui, mas é um tipo de aplicação que é válido, que ele tem a ver com web, tá? Que tem a ver com a aplicação web, mas só que não utiliza só o HTML, ele utiliza outros protocolos como, ou outras linguagens de template como JSON e XML. É o que? É a API, tá? Que é a API que faz a interligação de todas essas aplicações aqui, tá? Então, a forma como você faz a integração de uma aplicação web para uma aplicação Windows, para uma aplicação console, para aplicações mobile, é uma API, tá? Que é um tipo de aplicação que você constrói, mas é um tipo de aplicação web também, por isso que eu coloquei no meio desse tipo de aplicação web que vale a pena comentar para vocês, tá legal? Bom, pessoal, então agora a gente vai lá para o computador, eu vou criar então um tipo de aplicação Windows e vou mostrar para vocês as principais ferramentas de como que vocês podem utilizar então para criar um programa Windows. A gente vai entrar ali em File, New, e aí vocês vão ver o tipo de aplicação e duas coisas eu quero que vocês se atentem, com o Solution Explorer e com o Toolbox, que são duas ferramentas do Visual Studio que eu vou mostrar para vocês agora lá no computador. Então, pessoal, vejo vocês
lá no computador. Bom, pessoal, de volta no computador, então agora a gente vai para a nossa aula de número 22, tá? Sempre é bom lembrar, pessoal, que se vocês estiverem com dúvida, não conseguiu entender a aula, vocês podem marcar então a aula por R$50 ali, eu vou ficar uma hora aula dedicada com vocês, diretamente para ajudar que vocês então consigam destravar e seguir para o próximo passo, tá legal? Gente, uma outra coisa que eu esqueci de falar para vocês lá no quadro também, um questionamento que muita gente me faz também. Por que não Java? Por que o C Sharp? Por que estão utilizando C Sharp? Por que estão utilizando PHP? Por que está utilizando WordPress? Por que está utilizando Ruby? Por que não Python? Tá? Gente, uma outra coisa que eu digo para vocês, não se prendam somente a uma linguagem, vou falar de novo. Por quê, gente? Se você não faz pela emoção, você faz pela razão, tá? Vamos pensar na seguinte forma, pela razão, tá? Pela razão, gente, se você não se prende a somente uma linguagem, se você vai criar o seu próprio negócio, ou seja, se você vai empreender, você tem condição de criar o seu negócio com vários tipos de aplicação. Você pode criar o seu negócio com uma aplicação console, utilizando Windows, ou utilizando Ruby, ou utilizando Python. Você pode criar uma aplicação para o seu negócio utilizando web, com a sua página de internet, a sua API. Você pode utilizar outra linguagem, por exemplo, o Xcode, ou poderia utilizar o Objective-C para fazer aplicações para iPhone, ou poderia utilizar uma aplicação híbrida, por exemplo, o Xamarin, o Xamarin, né, como muita gente fala também, ou o PhoneGap, ou o Titanium, para você conseguir fazer então aplicações exportadas então para aplicação nativa. Ou também você pode fazer uma aplicação Windows utilizando o C Sharp, tá? Então, gente, notem que a linguagem é de acordo com a tecnologia e não de acordo com o seu gosto. Se você só ficar pensando somente em uma linguagem, você vai ser um profissional que vai se limitar. Ou seja, quando você tentar empreender, você só vai conseguir fazer um tipo de aplicação, tá? E aí uma outra coisa, se você não vai empreender, se você não vai criar o seu negócio, se você vai programar para alguém, se você vai trabalhar para uma pessoa, nota, se você é programador somente Ruby, você só vai entrar em empresas que trabalham com Ruby. Ou seja, se você precisar entrar numa outra empresa que está pagando muito bem, sei lá, para C Sharp, você não vai conseguir entrar porque você só conhece Ruby, né? Então, gente, não limite a sua capacidade de programar a somente uma linguagem, porque você restringe a quantidade e a oportunidade que você tem de ganhar dinheiro, seja ele empreendendo ou seja ele programando para alguma empresa, tá legal? Bom, gente, então já dado o recado, não vou mais focar nesse assunto, porque eu já falei muito sobre ele, tá? Então agora a gente vai lá para nosso Windows, né? Aqui para o nosso Windows, para começar então a criar a aplicação Windows e eu mostrar para vocês os primeiros passos de uma aplicação Windows, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer, gente, é vir em File, New, aí eu vou vir aqui em Projetos, tá? Aqui no Projeto, gente, eu tenho um monte de tipo de aplicações, tá? E além desse monte de tipo de aplicações, que são esses templates prontos aqui, ó, eu também posso instalar outros, tá? Então, nota que aqui no meu web, por exemplo, ó, eu não tenho o MVC, eu só tenho ASP.NET Application, certo? Um ASP.NET Application Web, né? Eu não tenho um MVC instalado, tá? Para eu instalar o MVC, eu teria que baixar o pacote do MVC e instalar aqui, aí ele ia começar a funcionar para mim, tá? No meu caso, eu só tenho então esses tipos de aplicações porque eu instalei a versão básica aqui do meu .NET, né, para que a gente possa fazer essas aulas. Quando eu for falar sobre MVC, eu for falar sobre o Xamarin, ou for falar sobre outros tipos de aplicações, eu instalo aqui também. Mas olha só que interessante, você tem como fazer uma aplicação do tipo SQL Server, você tem como fazer uma aplicação do tipo Windows, do tipo Android, que é utilizando o Xamarin, né, o Xamarin, aqui ó, tá vendo? Aplicação 1, então nativa com C Sharp para Android. Você tem como fazer uma aplicação na cloud, utilizando então o Azure, Silverlight, que é um tipo de aplicação para vídeos, você tem como fazer. A aplicação do tipo de teste para você testar os seus códigos. Para quem está me acompanhando lá no Node.js e também no JavaScript, vocês vão ver que a nossa aplicação lá, a construção da nossa API, eu estou fazendo tudo com teste também, tá? Outro tipo de aplicação, WCF, que seria um Web Service, tá? Então também é uma aplicação web, mas que ela trafega ali através do HTTP ou do protocolo SOAP também, tá? Aqui você tem aqui o Workflow, esse eu não cheguei a usar, tá? Então usei muito pouco, então não vou comentar sobre ele. E aí você tem aqui as outras linguagens, por exemplo, Visual Basic, você tem a mesma coisa aqui, tudo para Visual Basic, que é a outra linguagem aqui que a Microsoft trabalha, mas a gente vai falar somente do C Sharp aqui. Visual Basic eu posso entrar um pouco mais para frente
em uma outra ocasião. E aí aqui, gente, ó, você tem várias coisas. Ó, você tem o Class Library, que é o assembly que eu falei para vocês. Você tem tipo do projeto SharePoint que vocês podem fazer. Tudo bem que isso aqui é Shared Project, né? Mas você tem o SharePoint também que você consegue fazer da Microsoft. Então tem muita coisa que dá para fazer aqui. O que a gente vai fazer então é a aplicação Windows e eu vou colocar aqui, ó, Web Form Applications, tá? Então esse é o tipo de aplicação. Você tem a console que a gente já fez. Eu vou fazer aqui o Windows Form Application. Desculpa, acho que eu falei web, né? O Windows Form Application é o que a gente vai fazer, tá? Então eu vou salvar ele nesse diretório. Eu vou colocar aqui como somente o Windows Form Application. E ele vai ficar versionado lá no GitHub do Torne-se um Programador em C#, tá legal? Deixa eu abrir aqui a minha pasta do Torne-se um Programador para ver o que é que eu tenho aqui. Então, no meu C2 projetos, né? C2 barra projetos. E aí aqui dentro de Torne-se um Programador, aqui dentro de C#, né? C#. Aí aqui, ó, eu vou apagar essa aplicação aqui, que não tem nada. E vou deixar somente essa minha aplicação nova, que é esse Windows Form Application. Ok, quando eu dou um OK aqui, ó, olha só que interessante. Ele vai criar para mim uma aplicação, então ele está fazendo aqui a criação, e ele já deixa aqui, ó, um formulário para mim, tá vendo? Essa é a minha janelinha de execução. Então, quando eu rodo esse programa no Windows, olha só que interessante, eu vou abrir o Explorer aqui, ó. Eu abri o Explorer, ó, essa é uma janela de um programa feito em um Windows Form, tá? Eu vou fechar esse programa e agora eu vou executar isso daqui, ó. Vou dar um play e aí vocês vão ver que vai abrir essa janelinha aqui para mim. Olha só, bem parecida com o do Explorer. Só que não vai ter nada lá dentro porque eu não tenho o Explorer de arquivos e pastas, né? É só uma janela vazia. Então olha só, a janelinha vazia. Olha só que interessante, eu vou abrir o Explorer, ó. Olha aqui o Explorer e olha aqui a minha janelinha vazia, tá vendo? Esse é o programa que eu acabei de girar, que eu acabei de criar, né? E esse aqui é o Explorer, ou seja, uma aplicação Windows, né? A aplicação console que a gente já viu nas aulas anteriores, ó, eu vou acessar aqui mais uma vez, só para deixar assim bem claro para todo mundo, tá? Barra projetos, estudos, C#. Aqui que está a aplicação console, eu vou ter que mudar a minha aplicação para lá. Tá, legal. Então, ó, aqui é o exemplo da aplicação console que a gente fez. Ó, vou abrir a aplicaçãozinha console, aqui é a aplicação console, aqui já é uma aplicação Windows. Nota só que legal, ó, essa janela, ela também serve para o console. Só que no console a gente programa aqui dentro, tá? E quando a gente faz a aplicação Windows, a gente faz a janelinha, tudo visual, tá legal? Então, vou fechar aqui a aplicação console. Eu fiz ali a criação do projeto no lugar errado, então eu vou fechar essa solução aqui e vou criar no lugar certo, porque senão ele vai deixar para vocês errado lá no GitHub, tá? Então, fechei a aplicação, File, New. Deixa ele carregar aqui melhor o meu Windows. File, New, Projeto. E aí eu vou colocar o meu projeto dentro da pasta correta aqui, que é a minha pasta Estudos, né? Então, vou subir mais um diretório, Estudos, C#. E aí aqui dentro eu vou criar a minha aplicação Windows, tá? Perfeito. Então tá legal, gente. Então a gente já viu aqui essa janelinha para que serve, né? Agora duas coisas que eu quero mostrar para vocês que vocês prestem bem atenção também, que vocês vão utilizar muito. Uma é o Solution Explorer, tá? Que vai mostrar para vocês as classes que você tem e todos os formulários que você tem, tá? O formulário você tem aqui, quando você dá 2 cliques, ele abre exatamente essa janelinha do formulário para você. E quando você abre aqui esse mais, ó, você recebe 2 códigos. O código em si da programação do formulário, que é o initialize dos componentes, e é aqui que a gente vai começar a programar em C#, tá? E uma outra coisa que ele mostra aqui é o do designer do nosso, da nossa aplicação console. Ou seja, tudo que a gente faz aqui dentro desse formulário aqui, ó, de forma visual, ele é gravado dentro desse arquivo aqui, ó. Tudo que a gente faz, tá? Então, ó, tá vendo aqui, ó, text form 1. Eu vou mudar aqui para aplicação 1, ó. E vou vir aqui no meu designer. Olha só, aplicação 1, tá vendo? Ou seja, tudo que eu programar aqui dentro desse designer.cs vai se refletir diretamente na minha janela, tá? Lembrando que também, gente, ó, a fonte que eu escolhi, os tipos,
não tem problema você mexer diretamente aqui. Por exemplo, eu quero aumentar a janela. Vou aumentar aqui o meu tamanho da minha janela, tá vendo? Então aumentei aqui, ó. Olha só que interessante. Tudo que eu faço aqui, ele é alterado automaticamente aqui. Ou seja, agora ele fez um size aqui do tamanho que eu coloquei da minha janela. Tá legal? Então, quando eu executar o meu programa para a primeira vez, ele vai abrir essa janela aqui, nesse tamanho do meu programa, ok? Então, tudo que eu mexo no meu designer, ele vai para o design.cs, tá legal? Outra coisa que eu tenho, então, lembrando, é bem importante vocês olharem o Solution Explorer. Outra coisa que eu tenho é a aplicação, né, o app.config. Esse app.config ele contém a versão do .NET, a versão que a gente está utilizando, e aqui a gente coloca também todas as configurações que a gente tem de arquivos, banco de dados e assim vai, ou seja, da mesma forma que a gente fez lá na nossa aplicação console das aulas anteriores, né? E a gente tem aqui as referências, que é quando a gente quer adicionar uma lib, né, quer adicionar um assembly para que a gente possa utilizar, a gente pode utilizar essas referências, e propriedades também. São algumas propriedades que você tem diretamente para mexer no seu programa, tá? Outra coisa que você tem aqui, gente, de interessante é esse Program CS aqui, ó. Esse Program CS é onde ele vai startar a sua aplicação. Olha só que interessante. Esse Program CS, ele é bem parecido com o Program CS de lá da nossa aplicação console. A única diferença dessa aplicação aqui, que é a aplicação Windows, para a aplicação console, é que essa aplicação Windows, ela simplesmente manda rodar o formulário, o objeto formulário, lembra lá da orientação a objetos? O objeto formulário ele manda rodar diretamente de uma aplicação console. Ou seja, eu tenho uma aplicação console aqui que manda rodar a classe form1, que é essa classe que está aqui, ok? E ela starta esse formulário na tela. Ou seja, é uma aplicação console que roda uma aplicação desktop, né? Melhor se dizendo, ou seja, aplicação Windows ou uma aplicação desktop, legal? Então tá, gente, essa aplicação desktop se originou então do Program CS que abriu então esse nosso formulário. Através desse nosso formulário a gente vai fazer tudo o que a gente precisa, tá? Agora outra coisa que eu falei para vocês que é bem interessante, que eu quero que vocês prestem atenção, é no nosso Toolbox, tá? Então no nosso Toolbox a gente tem um monte de componente aqui. A gente vai usar o componente do Window Form, tá? Por enquanto. E a gente vai ver como é que funcionam esses componentes e vai programar um pouco esses componentes. A primeira coisa que eu quero fazer com vocês aqui, muito simples, é o quê? Eu vou arrastar aqui um label, tá? Um label. Vou arrastar também para minha tela. Então eu só estou clicando e arrastando, tá, gente? Um text box. Então aqui embaixo, aqui, ó, eu tenho um outro chamado text box. Então, vou procurar ele aqui. Text box, tá vendo? E vou arrastar mais um, que é o meu botão, tá? Então aqui, ó, button, tá legal? Então eu arrastei 3 componentes aqui. Vou colocar nesse componente, vou clicar com direito nele e vou em propriedades, tá vendo? Nesse propriedades ele me mostra tudo que eu posso fazer diretamente com esse componente, tá? E nota que eu quero diretamente aqui no meu text. Eu vou mudar, ao invés de label 1, eu vou colocar assim, ó. Pressione OK para preencher o text, melhor, a caixa de texto, ok? Olha só, ficou desse jeito aqui, bonitinho para mim. Eu vou aumentar a fonte desse dado aqui, então vou clicar com direito de novo e vou em propriedades. Ou outra coisa que eu posso fazer é clicar nele e vir aqui diretamente em propriedades, ó. Nessa barrinha propriedades. E aí eu venho aqui na barrinha propriedades, eu quero aumentar a minha fonte. Vou clicar no 3 pontinhos aqui, vou deixar a minha fonte um pouco maior, dei um OK, então estaria minha fonte um pouco maior, que é o meu label, tá? Aí uma outra coisa que eu tenho é essa minha caixa de texto. Eu vou aumentar o tamanho da minha caixa de texto e é aqui que eu vou colocar os meus dados. Eu quero dar um nome para essa minha caixa de texto para eu poder programar depois. Então eu vou vir aqui em propriedades, na minha caixa de texto, vou vir diretamente aqui no meu text dela, né? Na realidade, no meu name, né? Então, eu vou vir aqui procurar as propriedades dela. Aqui, eu tenho uma propriedade chamada ID ou name. Então, deixa eu procurar aqui, ó. Text está vazio. Se eu digitar alguma coisa no text, ele preenche aqui, tá? Eu não quero text, eu quero o... acho que é caption aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. É name, tá? Então, no name, eu vou colocar uma sigla para identificar que isso aqui é um text box, tá? Eu coloco, então, txt nome, ok? Na realidade, txt
resultado, que é aqui que a gente vai mostrar o resultado, tá? E agora também eu tenho o meu botão aqui, que é o botão que eu vou colocar a ação, né? Deixa eu voltar aqui no meu botão, é o botão que eu vou colocar a ação. Vou também aumentar um pouco mais o tamanho desse botão, tá? E vou colocar aqui então, no propriedades dele, o valor no texto de OK, tá? Que pressione OK, né? E vou agora programar, dar um nome para esse botão, então vou dar um nome para ele também, no meu propriedades. O nome que eu quero dar para ele, name, que está aqui embaixo, vai ser, ó, botão, então vou colocar como BTN, ok? A sigla dele, BTN, ok, para eu ter então o nome desse meu objeto, ok. Então nota que eu estou desenhando isso daqui, gente. Olha só que interessante, eu vou salvar esse meu dado, ele salva o design, salva o form, e agora se eu olhar aqui no meu form, olha lá, ó, tudo programadinho para mim, exatamente do que eu fiz lá na minha tela, tudo que eu fiz aqui na minha tela, ó, ele foi gerando para mim no meu design CS, tá vendo? Todas as posições. Então, ele já ajuda a gente, ele já vai programando pra gente. Se a gente estivesse fazendo uma aplicação do tipo web, a gente teria que programar esse HTML e olha só que interessante, ele gera pra gente esse designer inteirinho. Imagina se você tivesse que programar tudo isso daqui na mão, ia ser muito mais difícil, né? Então ele gera pra gente tudo isso daqui de uma forma muito amigável ali, de uma forma que a gente consegue ganhar um pouco mais de performance, tá? Agora eu vou dar 2 cliques nesse botão OK e eu vou fazer o seguinte, vou digitar o nome daquela caixa de texto, ou seja, txt, ele já começa a preencher para mim aqui no C#. Resultado, ponto, a propriedade, que é aquela propriedade que a gente viu lá, ó. Se a gente olhar aqui, ó, qual que é a propriedade que eu consigo preencher alguma coisa aqui dentro? Se vocês olharem aqui no propriedades, desse input aqui, ó, eu tenho então, desse text box, a propriedade text, né? Se eu digitar alguma coisa aqui, ó, ele muda diretamente aqui, né? Então olha só que interessante, eu vou utilizar essa propriedade, que é a propriedade text, né? Do meu objeto txt resultado, ou seja, isso aqui, ó, é um objeto, tá? Lembra da aula de orientação a objetos. Então essa caixa de texto é um objeto e ela tem ali na instância dela um método chamado, uma propriedade chamada text, tá? Se eu clicar com direito aqui, ó, e for em Go to Definition, vocês vão ver que ele vai ter uma classe, olha só, é uma classe chamada TextBox, que herda de uma outra classe, e aí nela eu tenho as propriedades públicas aqui dela, tá vendo? Olha só, que interessante, por que é importante vocês aprenderem orientação a objetos, tá? Agora, voltando aqui, o que eu posso fazer agora é colocar um valor aqui dentro. Isso daqui é igual a o valor que eu quero colocar. Olá, Danilo, este é o seu primeiro programa. Ok? E vou deixar aqui um ponto e vírgula, vou apertar Ctrl Shift B para compilar o meu código. Então ele vai compilar aqui e dar sucesso. Agora eu vou dar um play para ver o que vai acontecer na minha aplicação Windows. Olha só, tem a minha primeira aplicaçãozinha, que está aqui, aplicação 1. Agora eu vou dar um OK aqui e ele escreveu para mim no meu input: olá, Danilo, esse é meu primeiro programa, tá? Perfeito, gente, funcionou muito bem. Então agora nas próximas aulas a gente vai continuar implementando aí, vendo o que a gente pode fazer com essa aplicação Windows, tá? Então eu vou vir aqui em File e vou salvar toda a minha solução, ou seja, Save Solution, né? Ou Save All aqui, ó. Quando eu clicar em Save All, ele vai salvar toda a minha solução, vai ficar guardado lá no meu programa. Agora aqui no meu C# aqui, ó, eu tenho também a minha aplicação console, que tem ali o meu Git, né? Que é onde eu versiono todo o meu código, tá? Gente, eu não falei para vocês até hoje dessa parte de Git nas aulas de C#, mas no projeto Torne-se um Programador eu tenho e eu comento sobre o Git também, tá? Então é importante vocês conhecerem o Git para que vocês possam, então, saber e versionar os seus códigos, tá? Saber como versionar e como buscar as coisas do projeto Torne-se um Programador. Então eu vou simplesmente comitar esse código que eu acabei de fazer aqui, e aí eu vou versionar esse código aqui para vocês poderem baixar também à vontade e poder fazer a modificação de vocês em cima dessa aplicação que eu acabei de gerar. Então, git add, git commit -m, primeira aula de Windows
form e git push. Vou mandar isso daqui lá para o meu código onde vocês podem baixar depois, tá legal? Então, gente, o objetivo aqui não é ensinar o Git para vocês, é mais vocês verem então como é que funciona uma aplicação Windows, tá? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, não esqueça de marcar a aula particular, que a gente vai ficar uma hora a aula dedicada para que vocês possam entender a mais de tudo isso que a gente explicou aqui nessa aula, tá legal? Então, fico por aqui, até mais e até as próximas aulas. Muito bom, pessoal, aula bem interessante. Lembra da minha dica, não se prenda à linguagem, se prenda à solução, tá legal? E vamos nessa, vamos continuar que a gente tem muita coisa para fazer, tá legal? Até mais então.